Qual é o pior trabalho que você já teve e por quê? Eu tinha 17 anos quando consegui meu primeiro emprego. Minha mãe conhecia um cara que era dono de uma pequena mercearia e mencionou que precisava de ajuda na loja. Minha mãe disse que eu provavelmente estaria interessado. Então, eu era um estudante do ensino médio, mas só fui para a escola por metade do dia, já que eu já tinha notas suficientes para me formar, mas ainda tinha que frequentar a escola por meio-dia para fins de frequência, então eu saía ao meio-dia. Minha mãe usava sua pausa para o almoço para me levar ao trabalho antes da 1h e eu estava programado para trabalhar até às 21h. Eu começo a trabalhar e o tempo já é horrível. Janeiro, frio, chuva leve. Eu conheço o dono e ele diz, eu vou te colocar para cortar isca. Na época, eu morava em Louisiana e tem muita lagosta lá, ou lagostim, como quiser chamar, e ele vendia lagostas, mas precisava de alguém para cortar a isca, a peixe, e alguém para executar as armadilhas para pegá-los. Então, aqui estou eu, lá fora, sob um pequeno beiral em 2 graus negativos de temperatura cortando peixes. O cara que costumava cortar peixes, e que estava então montando armadilhas, estava me mostrando como cortar peixes. Ele disse que podia cortar 12 baldes em um turno de 8 horas e esperava que eu cortasse pelo menos metade disso. Depois de 7 horas de corte de peixe, sem pausas, eu só tinha 3 baldes feitos. A luz acima de mim caiu e quebrou. Por volta das 21h, o proprietário saiu, disse-me para limpar e entrar. Eu entro, lavo e o dono me dá $4. O acordo original era que ele me pagava $25 por dia, isso foi em meados dos anos 90, mas ele disse que precisava substituir a luz porque eu quebrei e eu não fiz baldes suficientes e voltar amanhã e trabalhar mais. Mas, antes de sair, precisava trazer os baldes que terminei. Eu fui lá fora, chutei todos os 3 baldes e nunca mais voltei. Eu tinha um trabalho que era seguro o suficiente, só que assustador. Eu era do turno da noite, em uma antiga carpintaria. Comecei às 11 da noite e trabalhei até às 2 da manhã sozinho. O edifício era muito antigo, partes remontavam a alguns séculos, e desconexo. As luzes elétricas eram uma adição tardia ao lugar, então eles estavam muito distantes e não chegavam aos cantos. As grandes janelas que tornavam o lugar utilizável durante o dia eram apenas escuridão desprezível à noite. Todo o lugar estava cheio de serras e tornos e outras grandes máquinas assustadoras que lançavam longas sombras estranhas. Meu trabalho era acender a caldeira e correr o vapor para que os canos não ficassem congelados quando os trabalhadores aparecessem às 7. Isso envolvia recolher serragem com uma pá para fazer um bom fogo e depois andar por todo o labirinto abrindo válvulas de vapor. Uma vez que o lugar começasse a aquecer, todo o edifício fazia barulho. Havia ruídos batendo de bolhas de ar nos canos e todos os tipos de rangido e gemido, à medida que o ferro velho se expandia com as mudanças de temperatura. Eu tentava não pensar em histórias de fantasmas e todos os homens que morreram naquele lugar ao longo dos anos, mas isso era impossível. Minha própria imaginação me deixava nervoso e assustado. Depois que o lugar aquecia, ele se acalmava, mas então era hora de eu fechar todas as válvulas, apagar o fogo e ir para casa. Eu superei qualquer medo de fantasmas depois de fazer esse trabalho por um tempo. O meu era no Taco Bell. O trabalho em si era realmente divertido, mas a gerência era apenas uma M total. O gerente sempre ficava perturbado durante as horas de grande movimento e tentava entrar na linha de produção e cometia toneladas de erros. Ficava irritado se um carro ficasse mais de 5 segundos depois de entregarmos a comida, aparecia pela janela e dizia para sair. Ele literalmente me fez esfregar manchas de óleo de 20 anos atrás no estacionamento todas as manhãs. Nunca entendi por que elas ainda estavam lá no dia seguinte, ele brigava feio comigo por isso, até que um dia ele foi lá comigo e esfregou até o rosto dele ficar vermelho, e eles ainda estavam lá no dia seguinte. Eu acredito firmemente que sua gestão de M é a principal razão pela qual a loja fechou. Sério, era o único Taco Bell a menos de 30 minutos de carro, mesmo ao lado de uma rodovia. Não era por falta de clientes. Trabalhei num laboratório de testes de gás durante um verão no norte do Texas. Quando eu digo teste de gás, quero dizer que nós obteríamos amostras de urina de empresas privadas e prisões,
Abríamos os recipientes e despejaríamos o conteúdo em tubos de ensaio. Para horas extras eu realmente me sentaria e mergulhava tiras de teste na urina e as enviava se houvesse um resultado positivo. Obviamente cheirava horrível e posso dizer com segurança que vi urina de todas as cores. De vez em quando o ar-condicionado pifava, o que tornaria o trabalho ainda mais desconfortável. Ocasionalmente eu seria encarregado de encontrar uma amostra antiga que eles mantinham fora em trailers na propriedade, o que era quase tão divertido quanto se poderia imaginar. Nós tivemos nossos próprios rádios enquanto trabalhávamos, então eu escutei muito esporte e rádio. Definitivamente coloriu meus sentimentos em qualquer trabalho subsequente que eu já tive. Motorista particular para uma velhinha. Ela fazia comentários sobre a minha direção o tempo todo. Eu não dirijo como um maníaco ou algo assim. Ela dizia coisas como: cuidado com aquele carro. Tem uma calçada ali. Em 500 metros tem pessoas andando. Tive que aguentar porque o salário era ótimo. Mas depois de algumas semanas daqueles comentários eu explodi e gritei de volta: eu sei que tem gente andando, eu não sou cego. Você é que é. Por isso que eu dirijo essa porra de carro. Me demito. Eu trabalhei em uma creche por cerca de 9 meses cuidando de crianças entre 2 e 3 anos de idade. Na real, elas não eram a pior parte, os pais eram. Tinha crianças que começavam a te chamar de mamãe e você seria responsável por corrigi-las. Alguns pais deixavam seus filhos às 6 da manhã, o momento em que nossas instalações abriam, e chegavam atrasados para buscar seus filhos no horário de fechamento, 18h30. Era de partir o coração. Sem mencionar o fato de que alguns pais gritavam com a gente por algo tão simples quanto os sapatos das crianças ficarem sujos na hora da brincadeira do lado de fora. Uma vez uma criança tentou arranhar meu olho, saiu sangue e tudo, e a mãe tirou sarro quando ela veio no final do dia. Trabalhei numa pizzaria uma vez. 1 hora foi tudo o que eu consegui suportar. Eu trabalho como socorrista, mas somos pagos muito mal, então eu estava procurando um bico para completar a renda quando eu tinha intervalos entre os turnos. Trabalhei muito com pizza em diferentes lugares durante o ensino médio e faculdade, então eu facilmente consegui um emprego em uma pequena pizzaria em um bairro afluente na nova cidade em que me mudei. Moleza, pensei. Eu apareci no primeiro dia no horário de abertura como instruído, só para encontrar o lugar vazio, todas as luzes apagadas, mas a porta dos fundos destrancada. Eu entrei, esperando encontrar o proprietário que era o único empregado. Ninguém no lugar, então voltei para fora. Eu esperei por alguns minutos e comecei a me perguntar que tipo de pessoa é atrasada para o seu próprio negócio e pensando se eu deveria simplesmente ir embora. Depois de cerca de 15 minutos, ele aparece ofegando e pede desculpas. Nós entramos e ele começa a me mostrar tudo, explicando as operações, as coisas usuais. Imediatamente tomei conhecimento de quão sujo e desorganizado tudo era. A massa de ontem, talvez, ainda estava presa ao misturador. Portas de geladeira parcialmente abertas. Os ingredientes deixados de fora. Pratos na pia. Potes e panelas em todo lugar. Papéis espalhados. Eu já não gostei. Abrimos a loja e começamos o negócio. 3 pessoas entram em um período de 45 minutos e apenas um pede uma fatia que não está pronta, então ele tem que esperar, os outros pedem uma torta completa. Depois do terceiro cliente, ele me faz uma pequena torta e diz que é de graça para o meu almoço e ele tem que ir para o banco, para eu cuidar de tudo até que ele volte. Já vi o suficiente do lugar, por isso sou cético em relação à comida que me foram fornecidos. Ele sai e eu fico especulando minhas opções. Eu olho ao redor novamente e noto alguns papéis pendurados no lado da geladeira de refrigerante, atrás do registro. A maioria deles são recibos de dedetizadores. Depois disso, eu me decidi e eu caí fora, mas não antes de vasculhar alguns papéis e recuperar o que ele havia escrito meu nome e número de telefone quando eu passei por lá alguns dias antes, o que me fez sentir como um agente secreto. Eu nunca ouvi falar dele e ele saiu do negócio alguns meses depois. Coitado, me sinto mal que o negócio dele falhou, mas também né. É um empate por diferentes razões. Número 1. Guarda de segurança em uma galeria de arte estudantil em uma universidade pública. O trabalho mais chato que eu já tive na minha vida.
4 a 5 horas de turnos sentado em uma mesa, sem colegas de trabalho, e os únicos visitantes são os alunos cuja arte é exibida. Literalmente, as únicas responsabilidades que eu tinha eram garantir que ninguém mexesse com a arte e ninguém jamais o fez e fechar. No começo eu gostei do trabalho, mas depois de alguns meses a solidão e a falta de estímulos cobraram seu preço. Isso foi antes dos celulares, e havia uma política bastante rigorosa de os sem fones de ouvido, então os Walkman e Discman também não eram opções. Adoro ler, mas depois de 2 a 3 horas, preciso de outra coisa para fazer. E a arte em si era na maior parte terrível. Número 2. Serviços gerais para uma empreiteira. Estranhamente, não foi o trabalho físico que tornou este trabalho terrível, foram as pessoas com quem trabalhei. Sabendo que o trabalho era difícil, mas foi o encarregado que o tornou tão horrível. Este tipo era um velho caipira, ignorante, inseguro e simplesmente mau. Ele esperava que você soubesse como fazer tudo no local de trabalho, sem que ele precisasse treinar você em dar qualquer tipo de instrução. Ele adorava falar mal de você para o dono sobre como você simplesmente não trabalhou duro o suficiente. Tenha em mente, esse cara não fazia nenhum trabalho real no local de trabalho, apenas o supervisionava, o que envolvia beber café de uma garrafa térmica enquanto ele reclamava que você estava cavando muito devagar. Houve um dia que realmente se destacou. Eu e outro rapaz da equipe, o Rob, estávamos neste local de trabalho em particular há uma semana. Era um complexo de condomínios que havia sido construído em um pântano durante um boom imobiliário. O problema era que eles não drenaram muito bem a terra e 3 dos 4 edifícios estavam afundando. Estávamos lá tentando parar o naufrágio. O lugar era uma porcaria. Era o meio de julho no centro-oeste americano, e estávamos em um pântano mal drenado. Então era sufocante, abafado, e havia insetos por toda parte. Atrás da unidade de condomínio havia um barranco, então não conseguimos obter nenhum equipamento pesado para a parte de trás de onde estávamos trabalhando. Assim, para cavar um buraco para bombear um pouco de concreto, tivemos que cavar à mão. O encarregado tinha passado e marcado onde precisávamos cavar e depois voltou para o caminhão para continuar supervisionando. Rob e eu estávamos cavando por 3 horas seguidas. Tínhamos feito 2 buracos, mas o terceiro estava sendo difícil. Eu acho que o construtor tinha usado este local em particular como um local de despejo, porque era principalmente pedra e argila compactada. Depois de quase 45 minutos, Rob e eu conseguimos cavar 60 centímetros. O capataz vem e começa a dar bronca sobre o nosso progresso. Estamos cansados, suados e picados de inseto e agora temos que ouvir esse idiota, que está sentado em seu caminhão condicionado, bebendo café e lendo o papel nos repreendendo sobre o trabalho duro. Eu acho que Rob sabia que eu estava no final da minha paciência, porque ele começou a discutir com o capataz sobre o quão duro o chão é, mostrando-lhe todas as rochas e argilas que estamos tentando romper. O encarregado deu risada, nos chamou de "o princesinhas" e deu as costas. O Rob e eu apenas o vemos sair. Então tivemos uma discussão mais séria do que saudável sobre como poderíamos apenas bater no encarregado na cabeça com uma pá, despejar seu corpo em um dos buracos e depois enterrá-lo. Começamos a falar sobre como explicar seu desaparecimento quando percebemos que falamos sério demais sobre isso e decidimos fazer uma pausa para tomar água. O mais perto que cheguei do homicídio premeditado na minha vida.